Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Vamos ler de novo mais uma vez o tema, eu sei que já foi lido, mas queremos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês mais uma vez, João, capítulo de número 3. A partir do versículo 14, nós vamos ler do 14 até o versículo de número 22. João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 14 até o versículo... até o versículo 21. Graças a Deus, enquanto você procura, você vai glorificando ao Senhor Jesus, vai bendizendo a Ele, a sua presença real. Nós já podemos sentir essa presença gloriosa, maravilhosa, aleluias. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele se faz presente nesse lugar e não é somente eu que estou sentindo essa presença gloriosa. Eu sei que você está sentindo, aleluias. Santo Espírito de Deus, fique à vontade no nosso meio, aleluias. Os encontraram, digam glória a Deus. Aleluias, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, João, capítulo de número 3, versículo de número 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Sente-se adorando ao Senhor Jesus, sente-se bem dizendo ao Senhor, aleluias. E você pode falar assim, ó: vim para adorar-te. És totalmente amável. És totalmente amável, totalmente digno. O primeiro refrão diz assim: luz do mundo. Luz do mundo, para que eu pudesse. Aleluias, exalte ao Senhor. Me leva a adorar-te. Eu vim para adorar-te. Você pode declarar isso? Aleluias. Eu vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és o meu Deus, totalmente digno. Se Ele é digno desse louvor, cante mais uma vez. Eu vim para adorar-te, diga com toda a força: vim para adorar-te. Eu vim para dizer, Senhor, aleluia, Tu és o nosso Deus, és totalmente amável, és totalmente digno. Oh, aleluia, és tão maravilhoso, Senhor, és tão maravilhoso, aleluia. Aleluia. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. E nós estamos aqui justamente para falarmos desse amor, dessa bondade, dessa graça que nos alcançou.
Todo mundo conhece João 3,16 de cor. Na escola dominical, talvez um dos primeiros versículos que nós aprendemos é: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo sabe esse versículo de cor, sim ou não? Amém ou não amém? Porque na verdade, alguns dizem que se nós não tivéssemos a Bíblia, e talvez fosse pegar apenas um livro de toda a Bíblia Sagrada, possivelmente um bom candidato seria o livro de João, porque possui ali uma síntese de toda a obra gloriosa de Deus. Mas talvez se nós não tivéssemos a oportunidade de ter o Evangelho de João, talvez se nós pudéssemos escolher um versículo que pudesse ser a síntese de toda a Bíblia, possivelmente o capítulo que nós escolheríamos seria João 3. Mas talvez se nós não pudéssemos ter um capítulo completo e nós pudéssemos ter apenas um versículo, certamente o versículo 16 seria o primeiro, top mind ali. Por quê? Porque ele expressa a grandiosidade, a bondade e o amor de Deus. É bem verdade que todos nós cantamos isso, e é bom nós falarmos sobre isso. E se tem um versículo que ele é ótimo para evangelizar e falar de Deus para qualquer pessoa, é João 3,16. E é muito bom, sabe por quê? Porque quando você estiver na rua, quando você estiver na sua escola, no seu trabalho, e você não é um exegeta, você não é um hermeneuta, você não é um pregador conhecido, mas você é aquele crente que conhece a palavra de Deus, você é aquele crente que conhece João 3,16, e você pode dizer para ele: olha, Deus te ama, porque Ele te amou, entregando o seu único filho para morrer por você, que é pecador. Aceite-o e tenha a vida eterna. Pronto, você pregou, porque isso é evangelho. O evangelho é simples, o evangelho não é complexo, ainda que tenha algumas partes na Bíblia que nós precisamos nos dedicar um pouco mais. Mas o evangelho, essencialmente, é simples, porque o nosso Jesus é simples. Mas sabe qual é uma coisa interessante? É porque João 3,16, o versículo 16, não são palavras de Jesus. Às vezes, algum desavisado ou não se preocupa um pouco em olhar o texto e pensa que foi Jesus que falou isso, mas não foi. Quem quer aprender aqui do Senhor Jesus nessa noite? Eu também estou aprendendo e quero aprender muito mais. Para nós compreendermos em essência João 3,16, que é o tema dessa festa, nós precisamos entender o contexto em que esse versículo está inserido. Eu não posso, ainda que na correria a gente poderia falar só desse versículo, eu não posso me ater somente a ele sem mostrar o contexto em que ele foi dito. Se nós olharmos nesse versículo, muito conhecido da igreja, ele declara o amor de Deus ao mundo. E aqui eu quero trazer algumas verdades do que esse versículo não diz. Esse versículo, ele não está dizendo que foi o mundo que amou a Deus, mas foi Deus que amou o mundo, esse sistema onde as pessoas, os seres humanos caídos, que têm a sua natureza pecaminosa, não conseguem expressar o amor de Deus, porque como nós lemos no texto, a humanidade caída, ela não quer Deus. A humanidade caída, ela quer distância de Deus. A humanidade caída, ela infelizmente não busca Deus. Ela quer distância porque ela sabe que as suas obras, elas são más. A obra daquele que não está na presença de Deus, aquele que ainda não foi transformado, é ruim. Só que perto de Deus, perto de Cristo, onde tem luz, tudo que é ruim vai ser exposto. Aquele que ainda está no muro das trevas, ele quer distância de Deus, porque simplesmente ele não quer que as suas más obras sejam expostas. Lembra lá, a gente volta para o Jardim do Éden, Gênesis, capítulo de número 3. O evento mais trágico da história da humanidade não foi a Primeira Guerra, não foi a Segunda Guerra, não foi aquelas bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, não foi aquilo. O pior evento na história da humanidade está escrito lá no capítulo 3 de Gênesis, onde o homem e a mulher
Entrega tudo aquilo que Deus os tinha preparado. E então eles abrem mão de toda a bondade e graciosidade de Deus. E eles pecam contra o Senhor. E a primeira atitude, quando o Senhor vai ao seu encontro, eles fogem da presença de Deus. Então o mundo, ele não tem condições de amar a Deus, porque o mundo pecaminoso, as pessoas com a natureza pecaminosa, elas fogem da presença de Deus, porque as suas obras são malignas. E é óbvio que também o texto nos mostra que não foi uma troca. Diz o texto sagrado que Deus, ele amou o mundo certamente, mas ele deu o seu filho. Não foi uma troca. Não havia possibilidade humana desse povo caído, desse povo perverso, oferecer alguma coisa a Deus. Como diz o salmista Davi, depois o pastor Antônio Cirilo gravou uma canção perguntando: o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor, o que tem em mim, o que nós temos aqui, vem, vamos ajuntar as nossas riquezas, vamos ajuntar os nossos dons, vamos ajuntar os nossos poderes, as nossas forças, e vamos chegar diante de Deus e lhe apresentar alguma coisa. Ei, vai ser nada. Toda a riqueza do mundo é nada, toda a força do mundo é nada, todo o poder do mundo é nada. O homem não tem condições de trocar nada com Deus, mas a sua graça bondosa, maravilhosa, oh aleluias, Ele deu gratuitamente a nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluias. Não houve troca, não houve troca. É graça, é presente, é gratuidade. Você pode se lançar nesse presente, abraçá-lo, aleluia. E o texto nos diz que não foi qualquer presente. Não foi qualquer presente, oh meu irmão. Não foi o ouro mais puro da terra. Não foi a prata, não. Não foram anjos maravilhosos, temíveis. Não foi a lei. Mas foi aquele que tudo cumpre nele, chamado Jesus. Aquele que era, aquele que há de vir, onde nas suas cortes está escrito o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso presente, Ele é o meu presente, Ele é o seu presente, aleluia. O nome dele está acima de todos os nomes, e não há nome que possa estar acima dele. O nosso presente chama-se Jesus. O melhor de Deus, o seu único filho para nós. E esse presente se torna tão especial porque o presente foi dado não para os melhores, mas o pior que tinha, irmão Leandro. Foi para a escória, foi para aquela sociedade, para aqueles seres humanos que cuspiram nele, para aqueles seres humanos que se voltaram contra ele, para aqueles seres humanos que é só deixar a porta aberta e ele vai fugir, para aqueles seres humanos que em todos os momentos, no seu quarto escuro, vai pecar contra o Senhor. Ele deu o seu Filho unigênito por aqueles perversos, adúlteros, fornicadores, aqueles que estão distante deles. E é isso que torna esse amor tão gracioso e incompreensível. Como é que pode dar o seu único Filho santo, imaculado, justo, poderoso, por pessoas que não prestavam? Esse amor se torna incomparável. E o versículo ele vai usar um advérbio que poderia ser substituído por tanto, de tal maneira, de uma forma incompreensível, porque nós não temos uma dimensão, de que tamanho é esse amor. É algo imensurável. Pois bem, nós compreendemos esse amor, amém ou não amém? Mas preste atenção, o versículo 16, ele vai ter um significado correto, se você observar todo o contexto. Tem uma coisinha no texto que nós chamamos de perícope, que é uma pequena parte do texto,
que ela precisa ser observada para ser interpretada corretamente. Nós observamos que esse versículo, o versículo 16, ele surge de um diálogo que o Senhor Jesus vai ter com um fariseu muito importante da época chamado Nicodemos. O texto vai nos mostrar que Nicodemos, ele ouve falar do Senhor Jesus e contempla alguns sinais e maravilhas do Senhor Jesus e vai ao encontro dele. Mas ele vai ao encontro do Senhor à noite, que possivelmente ele estava preocupado com o que os demais fariseus, as demais pessoas pensariam dele. Os fariseus, eu não vou aqui entrar no contexto político, mas neste momento são figuras importantes. Nicodemos, ele faz parte do Sinédrio, o Supremo Concílio ali dos judeus. Era uma pessoa eminente, era uma pessoa bem vista. E, de certa forma, ele tinha uma reputação a zelar. Então ele sai de noite, não se sabe se estava sozinho ou não. O fato é que o texto diz que à noite foi Nicodemos encontrar com o Senhor Jesus. E então Nicodemos ali, ele começa a dizer com o Senhor Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu preciso aqui da sua atenção, por mais que seja um assunto meio chatinho, em termos de explicar, mas às vezes, quando você está lendo esse texto, parece que Nicodemos fala uma coisa, Jesus vem com outra coisa, e parece que ambos não estão falando a mesma língua. Nicodemos, no versículo 2, ele elogia o Senhor Jesus. Ele o chama de Rabi ou Rabone, que é um mestre supremo, que era reconhecidamente um mestre em Israel. Ele reconhece a pessoa de Jesus como um mestre, porque ele também vira os sinais. E eu não sei se você já leu o Evangelho de João, presumo que sim. No capítulo anterior, no capítulo de número 2, se não me engano, no versículo 23, vai nos mostrar que muitas pessoas estavam admiradas com as maravilhas e sinais que o Senhor Jesus fazia, mas o texto, o evangelista é enfático dizer que o Senhor não confiava nessas pessoas, porque elas estavam crendo nele por causa dos sinais. Então, quando Nicodemos ele se aproxima do Senhor, e o Senhor conhece o interior, conhece o íntimo de Nicodemos, não são as palavras de Nicodemos, os elogios de Nicodemos, que vai mudar a opinião do Senhor Jesus. Talvez se fosse eu, se fosse você, alguém chega fazendo elogios, trazendo palavras polidas e belas, você até muda o pensamento em relação àquela pessoa. Isso é bem comum, de 4 em 4 anos, quando o político, ele mentiu, enganou, não fez o que prometeu, mas chega lá depois de 4 anos, ele vai chegar te elogiando, falando e conversando, e talvez você vá lá e cai na conversa. Mas com Jesus é diferente. Jesus, ele responde a Nicodemos dizendo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Deixa eu te perguntar um negócio. Dá para fazer uma conexão direta com que o elogio que Nicodemos faz com a resposta de Jesus? Eu particularmente, quando li a primeira vez, não. O que tem a ver? O homem elogia Jesus, chama ele de mestre, fala que Deus estava com ele. Mas Jesus diz: estou te dizendo, você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É porque a perspectiva de Nicodemos, ele está olhando para Jesus de forma errada. Nicodemos está indo de uma forma ou de outra, tentando, muito obrigado, Deus te abençoe, um galardão especial para você. Nicodemos, ele está ali, de certa forma, olhando para Jesus, reconhecendo as suas habilidades, o seu poder, que Deus era com ele. Mas sabe o que acontece? Jesus, ele vai além do que Nicodemos está tentando falar. Jesus ele olha para o coração de Nicodemos: olha, não vem com a sua religiosidade para o meu lado. Não vem com o seu pensamento de que os meus sinais vão mudar a história. Eu estou parafraseando aqui, obviamente. Mas Jesus está dizendo: olha,
Você está me vendo como rabi, mas você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo aqui neste momento. Porque se você observar também o evangelista João, ele vai dizer que João Batista até então, os evangelhos vão mostrar, João vai dizendo, olha, arrependei-vos, porque se aproxima o reino de Deus. E aí quando Jesus vem, Mateus 4 diz, olha, vos é chegado o reino de Deus. E aí você vai entender que Jesus está dizendo, olha, necessário vos é nascer de novo. Porque se quem não nasce de novo, não vai ver o... O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos é o seguinte, você está me vendo como rabi, como um mestre, só por o que eu estou fazendo, mas você não está me vendo como o Messias prometido. Você não está me vendo como aquele que está trazendo o reino para a terra. Você não está me vendo conforme as escrituras dizem quem eu sou. Nicodemos estava vendo apenas uma pessoa que ensina muito bem, que faz milagres, mas Nicodemos não consegue ver um mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, um Mashiach, o ungido que Daniel profetizou, estava na frente de Nicodemos, o reino encarnado, e Nicodemos não consegue enxergar. Nicodemos não consegue ver, ele vê apenas um mestre. Mas Jesus é muito mais que um mestre. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso prometido, o amado das nações, a luz do mundo, aleluias. Nicodemos vai à noite, em meio às trevas, para encontrar com a luz, e a luz começa a se mostrar, aleluia. A luz começou a se mostrar e brilhar na vida de Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Mas aí Nicodemos, veja, ele não está vendo Jesus como Messias. Ele está vendo Jesus como um mestre. Aí deu um nó na cabeça de Nicodemos. Como? Eu quero ver o reino. Contexto histórico básico aqui. Todo judeu esperava o reino. Só que ele esperava o reino num contexto, muitas vezes, político. Roma está nos oprimindo. Vai vir um Messias, e esse Messias vai vir talvez num cavalo branco, e ele vai derrotar os romanos, vai nos colocar lá em cima, vamos humilhar, vamos tripudiar os nossos inimigos. Mas o Jesus vem num jumentinho. Mas Jesus nasce num lugar bem humilde. Mas Jesus não tem um lugar para colocar a sua cabeça. Mas Jesus é humilhado, tem que trabalhar. Na sua cidade onde ele cresceu, o pessoal, opa, peraí, esse aí é o filho de José, a gente conhece esse homem. Messias não é nada. Ele não consegue ver que na frente dele o reino de Deus já está se instalando e está crescendo, crescendo. E então ele chegou no Brasil, ele chegou no Distrito Federal, ele chegou na sua casa, ele chegou na sua família, ele chegou na minha vida, e ele reina, ele reina, ele reina. Estão olhando para Jesus da forma errada. Ele não é só um mestre. Mas Jesus, como é que é esse negócio? Eu tenho que nascer de novo. Por acaso eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Sabe um detalhe? Ele era um mestre da lei. Ele era um homem que entendia. Ele era um rabi. Jesus vai dizer, vai chamá-lo de rabi. Ou seja, se alguém que poderia talvez entender isso, era Nicodemos. Mas Nicodemos não consegue entender. Como é que é, Jesus? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus diz no versículo 5, estou pregando a Bíblia. Se você quiser, continua com a sua Bíblia aberta, nós vamos falar da Bíblia. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas peraí, Jesus, para nascer de novo, eu acho que eu tenho que entrar no ventre da mãe, mas não é no ventre. Que negócio é esse de água e Espírito? Durante a história da igreja, os debates fora, olha, essa água aí, o Espírito tudo bem, é consenso, o Espírito é o Espírito Santo de Deus, o Espírito é o Espírito de Deus, ok? Não há o que discutir. Mas e essa água aí? Nascer da água e do? Nascer da água e do? Mas o que é essa água? Você não sabe? Vem Nicodemos. Que água é essa, Jesus? Alguns durante a história da igreja vai pensar que essa água se referia ao batismo de João. Mas não podia ser o batismo de João. Dada a sua aceitação e outros problemas mais que eu não tenho tempo aqui para falar.
Alguns, interpretando, fazendo um anacronismo, pensam que é o batismo cristão. Mas se para ver o reino de Deus tem que ser batizado, o ladrão que estava na cruz está enrolado. Então não tinha que ser o batismo. Mas o contexto do texto nos explica o que é. Versículo 10, olha comigo, se você puder e quiser. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, Jesus fala algo para ele e Jesus evoca o conhecimento dele do Antigo Testamento. Então quer dizer, pelo menos me perdoe os outros irmãos aí, hermeneutas, mas eu compreendo que Jesus está dizendo, olha, a resposta para o novo nascimento, nascer de novo, está lá na lei. Mas Nicodemos não conseguiu entender. Aí sabe o que acontece? A gente vai lá para o texto de Ezequiel, no capítulo de número 36. E nós vamos ter conhecimento do que o Senhor está falando literalmente. Ezequiel 36, versículo de número 25 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. A água que Jesus está dizendo é a água purificadora que nos limpa de todo o pecado, de toda injustiça. E o Espírito é o Espírito Santo de Deus, já prometido há muito sobre nós. Nicodemos tinha que saber disso aqui. Mas Nicodemos estava tão preso no sistema religioso dele, tão preso nas ideias e na carga, no peso do farisaísmo, que ele não consegue olhar para aquilo que já estava escrito e ver a promessa do Messias para as nossas vidas. Nicodemos, ele está com a sua venda, com o olho totalmente fechado. E aí então eu compreendo que, versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é... Sabe o que é interessante? Ele está dizendo, olha, vocês têm que nascer de novo. Eu não estou perguntando se você é pastor. Eu não estou perguntando se você é cantor. Eu não estou perguntando se você é baterista. Eu não estou perguntando se você é tecladista. Jesus está dizendo, necessário é, porque aquele que nasce da carne, mas aquele que nasce do Espírito, porque aquele que nasce de Deus, ele passa a ter uma bênção gloriosa, que é ser filho de Deus. Tal pai, tal filho. O pai é santo, o filho também vai ter que ser santo. O pai é justo, o filho vai ter que trilhar por caminhos justos. Aleluias! Tal pai, tal filho. Nascido de carne é carne. Eu sou filho de Luzinete dos Santos, ok. Mas meu pai chama-se Yahvé. Aquele que está sentado no alto e sublime trono de glória, aquele que é adorado, aquele que é aclamado, aquele que todo momento, um dia Isaías falou assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, os serafins estavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam os pés, e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o nosso Pai. Nós não estamos órfãos, nós nascemos de Deus. O nosso Pai é Deus e Ele está sentado reinando. Apocalipse, no capítulo de número 4, diz que Ele viu alguém assentado no trono. O mundo está piorando e vai piorar mais, mas eu tenho convicção que o meu Pai, aleluia, o meu Pai, Ele está sentado no trono governando. Nascido do Espírito, somos filhos de Deus, aleluia. Essa é a graça. Isso é graça. Um pecador como eu, Jesus, eu não tenho nada. O que eu daria ao Senhor? Pergunte você mesmo para você, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação?
Oh, Jesus. Isso é graça. Alcançando pecadores, inimigos, aleluias, inimigos, e os tornando filhos, graças a Deus, porque todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aleluias. E olha só, o Filho de Deus tornou-se carne para pegar seres humanos de carnes pervertidos para tornarem filhos de Deus. Você não entendeu? O Filho de Deus, chamado Jesus, tornou-se carne, ele tabernaculou-se, chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, tornou-se humano. Filipenses vai dizer, Paulo escrevendo esse livro vai dizer, que ele humilhou-se a si mesmo, aleluia, ele se rebaixou ao pior que poderia, tornou-se homem, para que eu me tornasse Filho de Deus, aleluia. Eu não sei se isso te arranca lágrimas, eu não sei se isso te arranca glória, mas isso me humilha, isso ao mesmo tempo me deixa alegre, porque eu não merecia. Graça. Só você que reconhece-se como pecador miserável vai glorificar a Deus neste momento. Só pecadores miseráveis que sabem que não deviam estar aqui e que às vezes está sentado nesses bancos e o seu coração está diante de Deus, está pensando em daqui a pouquinho pecar, está pensando daqui a pouquinho desistir. Eu quero dizer para você, debaixo do Santo Espírito de Deus, o seu Pai te ama, Ele cuida de você, Ele quer santificar você, Ele quer te dar um novo coração, um coração de carne que te leva a fazer, a obedecer as suas leis, os seus mandamentos. Não pare, não desista. A graça nos conduz para onde quer. Diz o versículo 8: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito. Cadê os nascidos do Espírito aqui? Só quem for nascido do Espírito, levanta a sua mão e diga glória ao Espírito Santo de Deus. Aquele que é nascido do Espírito, aleluias, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Essa é a perspectiva humana. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu sei que no final eu vou estar com Ele, no novo céu, numa nova terra, glorificando, bendizendo. Mas hoje eu não sei, hoje eu estou aqui, eu não sei amanhã, eu não sei daqui a pouco, eu não sei se eu termino minha faculdade, se eu começo outra faculdade, eu não sei se mudo de emprego, eu não sei se eu vou ter mais um filho, se eu não vou ter mais filho, eu não sei como é que vai ser minha esposa, minha casa, minha família, mas eu sei de uma coisa: o Espírito está me dirigindo, o Espírito está me dirigindo, o Espírito está dirigindo a igreja, está cuidando da igreja, está direcionando a igreja, porque Ele dirige-nos para onde Ele quer. A graça nos leva para onde Ele quer, aleluia. Somos direcionados, e agora nós somos o quê? Obedientes. Sabe por quê? Não é porque eu quero agora, acabou nossa vontade. Ah, mas se eu quiser, se você quiser nada, porque aquele que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Certo jovem chegou e falou: faço para ter vida eterna. Pega essas coisas aí, vende e segue-me. O cara não quis. Porque o coração dele ainda não tinha sido transformado, ainda não tinha sido visitado. O Espírito Santo visitou seu coração? Visitou ou não visitou? Quem é que dirige a sua vida? Quem é que dirige a sua vida? Não precisa responder se você não quiser. Porque talvez tem pessoas hoje, Deus falou sim, Ele está dizendo não. Talvez Deus está dizendo não, Ele está dizendo. Quem é que dirige a sua vida? Uma pergunta básica, não precisa me responder. Responda a Deus. Deus conhece o seu interior. Ele conhecia o coração de Nicodemos, conhecia o coração de todos. O Santo Espírito nos sonda, Salmo número 139. Ele conhece a sua vida. Quer um conselho? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Essa graça era incompatível com a incredulidade.
Há um problema, talvez, olha, a fé sem obras é morta, e aí discutiu-se durante um tempo na igreja se havia um problema ali, mas não. Paulo diz uma coisa, Tiago diz outra, mas ambas se complementam. Fé sem obras é. Diz o versículo aí de número 9. Leia comigo. E eu já estou quase encerrando. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? O original aqui, poderia ter algo, tinha uma parte que chama tipo, como isso pode acontecer? Nicodemos ainda não tinha entendido. Ele não estava conseguindo aceitar no coração de que nascer da água do Espírito era possível, mas uma coisa interessante, que nascer de novo, ele usa um verbo grego ali, que é o anotem. O anotem tanto pode ser traduzido como nascer de novo, como também do alto. Ou seja, aquele que vai fazer nascer de novo é aquele que vem do... É para diferenciar coisas terrenas das coisas celestiais. A nossa transformação, a nossa mudança não está em aspectos terrenos. Não está no melhor louvor, embora seja maravilhoso, tantas bandas aqui glorificando e a gente sente a presença de Deus. Aleluia! Mas isso não vai mudar a sua história. Não é os melhores bancos confortáveis, não é o melhor pai, não é a melhor mãe nessa terra, embora isso é glorioso, isso é bênção. Mas o que vai mudar a sua vida é o Santo Espírito que vem do... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que vinha e dava força para Sansão? Pode falar mais alto. Quem é que vinha e dava força para Sansão? Quem é que levou Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos? Pode falar mais forte. Quem é que vinha, pegou Ezequiel e levou para ele profetizar sobre os ossos secos? Quem foi que veio sobre Maria e gerou nela Jesus Cristo de Nazaré? Pode falar mais forte. Quem é que veio sobre Maria e gerou nela o fruto maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré? Quem foi que veio no dia de Pentecostes e fez um reboliço em Jerusalém? Quem foi? Quem é que vai mudar a sua vida? Quem é que vai te fazer nascer de novo? Quem é que vai mudar a sua história? É o Espírito Santo. Espírito Santo, e convence do pecado, da justiça e do... Aleluias. Não tem como correr disso, não tem como correr disso, não tem como fugir disso, é o Espírito Santo de Deus. E aí Nicodemos não está entendendo como é que pode isso acontecer. É porque a mente humana, ela não consegue prescrutar os caminhos de Deus. A mente humana não consegue entender as coisas de Deus. Para o judeu, loucura! Oh, meu irmão, o homem lá está incrédulo, porque o inimigo lhe cegou o entendimento. Mas nós que compreendemos a palavra de Deus, fomos iluminados pelo Santo Espírito de Deus. Aleluias. E agora nós compreendemos então, Nicodemos dizendo, como é que pode isso acontecer? Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe disso. Na verdade te digo, e disso sabemos e testificamos, que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, ele está trazendo as informações que já tinham na terra. Ele está usando uma linguagem que Nicodemos pudesse entender. Ele está falando de nascimento, mas não nascimento carnal, e que é somente o Espírito Santo que pode gerar, porque isso é água, purificação e o Espírito de Deus. E Nicodemos não consegue entender, consequentemente não consegue crer. Logo, a graça é incompatível com a incredulidade. A graça é incompatível com incredulidade. Talvez você seja algum deles. Eu quero ver e depois eu... Não. Jesus está dizendo outra coisa. O caminho de Deus é diferente. Ele está dizendo, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você ver, talvez você não venha a crer,
Mas se você crer, certamente você vai ver a glória de Deus agindo. Não temas, calma, apenas creia. Confie no seu Pai que está no trono, governando todas as coisas. Aleluias. Essa é a graça. E ele diz, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está evocando a sua autoridade, porque ele veio do Pai. E ele pode falar aquilo com autoridade, e isso é testificado. E aí chega no versículo 14, e aqui eu quero encerrar nele, nessa parte da perícope, sabe por quê? Ele está dizendo aí no versículo 14, olha, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. De novo, recorrendo ao Antigo Testamento, para explicar um mestre da lei, um mestre em Antigo Testamento. Deus é tão gracioso, é tão maravilhoso, que ele fala, nossa, só para você entender o amor dele. Aleluia. Eu não preciso aqui falar 1 milhão de línguas estranhas. Eu não preciso rodopiar aqui, embora você possa fazer e talvez seja glorioso. Mas o que eu posso fazer é falar aquilo que você entende. E o Espírito Santo começa a transformar o seu coração, começa a mexer no seu coração, e você começa a reconhecer a necessidade de mudança, e você começa a ficar incomodado, e você começa já a confessar o seu pecado. E aí ele diz, olha, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado, aleluias, e te trazer o perdão sobre a sua vida. 1 João 1,9. Então, o Espírito Santo está dizendo, olha, você tem que nascer de novo. E quem nasce de novo tem uma conduta que é a do Pai. Qual é a conduta do Pai? É santidade, é justiça, é retidão. E você olha para o seu caminho hoje e diz, olha, se eu não estou obedecendo à vontade do Pai, é porque eu tenho que questionar a minha vontade. Eu tenho que questionar os meus caminhos. Eu tenho que questionar as minhas atitudes. E o Espírito Santo começa a moldar o seu coração, porque eu sei que Ele está fazendo isso. Eu sei que Ele está falando ao seu coração como fala o meu. Eu me lembro de uma vez, irmão Leandro, numa escola dominical, eu sentado ainda era coordenador, aí o pastor começou de forma simples ministrar a palavra de Deus, e aquilo o Espírito Santo começou a pegar aquelas palavras, ele pegava como flecha e lançava no meu coração, e cada palavra que vinha das Sagradas Escrituras dizia, eu falava, Jesus, eu preciso mudar, Jesus, eu preciso ser transformado, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, eu não posso ficar desse jeito. Quando os congressos de jovens, a gente estava lá e o Espírito Santo falava, e às vezes a gente olhava assim, meu Deus, é verdade, eu estou desse jeito, eu preciso de mudança. Ouça a voz do Espírito Santo. Mas ele diz, como Moisés levantou aquela serpente de bronze, assim importa que o Filho do Homem seja. Por que ele disse isso? Eu sei que você sabe, mas só para a gente relembrar aqui. Lá no deserto, eles chegam na terra, estão na terra dos cananeus. Deus dá a vitória para eles. Eles começam a caminhar. E aí eles começam a reclamar, geralmente de comida. Reclamam, porque é uma coisa que eles sabiam fazer muito bem, era reclamar, murmurar. Deus não foi o diabo. Deus manda serpentes venenosas e começa a matar uma galera. Começou a reclamar de Deus, começou a reclamar de Moisés. É uma reclamação absurda, é uma murmuração absurda. Você conhece alguém assim? Talvez você seja assim. Vive reclamando. Aí Deus mandou serpente e uma galera começou a morrer. E aí quando mexe com a vida, com o estômago até tudo bem, mas quando mexe com a nossa vida, com doença, peste, misericórdia, o povo então se arrependeu e falou, Moisés, fala com Deus aí, porque o negócio está feio, a gente não quer morrer. E aí Deus falou, tá bom, Moisés, esse povo, eu vou dar uma solução. Pega, faz uma serpente, algumas traduções estão dizendo metal, mas mais conhecido como bronze. Prega ela no madeiro, levanta ela no meio do povo. Eu não vou tirar a serpente, ou seja, eu não vou tirar o juízo, mas todo aquele que olhar para aquela serpente, ele será curado. É um negócio. O que o povo tinha que fazer? Eles tinham que olhar para mais alguma coisa? Mais alguma coisa, irmão Leandro?
fazer mais alguma coisa? Tem que olhar naquele madeiro. Olhar. Aí o texto está dizendo assim, ó, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como aquela serpente estava no madeiro e tem todo mundo que olhava, era curado e não morria. Assim todo aquele que olhar para o Filho do Homem pregado no madeiro, ele não vai morrer. Ele vai ter vida. E não é qualquer vida, é vida com abundância. É só olhar. É só olhar. É só olhar, ele está lá, olha para ele, olha para ele. Um dia, Pedro falou, Senhor, se és tu, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus falou, vem Pedro, pode vir, vem se encontrar comigo. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas diz o texto que veio um vento impetuoso, veio um vento forte. Pedro começou a ficar preocupado e ele tirou o olho de Jesus. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E aí Pedro disse, Senhor, socorre-me. Ei, há socorro de Deus, há socorro de Deus. Socorro é graça e a graça está disponível. É só olhar para aquele que está no madeiro, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, olhar troque para crer. Todo aquele que olhar barra crer, vai ter o quê? Vai ter o quê? Não vai morrer mais, aleluias. Não vai morrer mais, não vai morrer mais. Eu posso não ter as maiores riquezas nessa terra. Estou pagando uma casa, faltam 348 meses. É bem provável que o seguro vai ter que cobrir isso daí, porque se Jesus voltar antes, eu subo. Mas vai ser consumado todas as coisas, sim, eu creio. Eu não sei como é que é o dia da manhã. Eu não sei, irmão Jefferson, nem o que vai me acontecer daqui 5 minutos. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho vida eterna. Eu tenho, bata no peito e diga, eu tenho vida eterna, porque eu olhei para o Cordeiro. Eu tenho vida eterna, porque eu olhei para a cruz. Eu tenho vida eterna, porque eu olhei para Jesus. Aleluia. E aí, tem o versículo 16. Ele está dizendo, olha, aqui, acabou o diálogo. Jesus falou. Jesus que disse, todo aquele que crê, é eterno. E aí João falou, rapaz, entendi. Eu entendi. E porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que deu o seu Filho único. E todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai ter o quê? Vida eterna. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Só se você entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. A graça de Deus, ela faz isso. Não tem que fazer mais nada, é só olhar para Cristo. Não tem que fazer mais nada. Ai, irmão Elber, mas eu preciso mudar isso. Eu sei, nós precisamos mudar muita coisa, mas tem que estar submisso ao Espírito Santo de Deus. Tem que continuar olhando para Jesus. Ei, juventude do Senhor, juventude do Senhor, eu já fui igual a vocês, estou um pouquinho mais ali. E eu quero dizer um negócio, o dia que eu não olhei para Jesus, eu vacilei, e a queda foi feia. Mas um dia numa boate, o Espírito Santo me perguntou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu disse, eu estou no lugar errado. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho alimento, lá eu tenho graça, lá eu tenho reconciliação, lá eu tenho restauração, lá eu tenho santificação, lá eu tenho transformação. E eu vou assim, ó, mancando, eu vou sujo, eu vou com roupa velha, eu vou nu, mas eu sei que lá tem roupa, lá tem anel, lá tem sandália nova. Na casa do meu pai, até os servos são melhores. Então eu não vou sair da casa do meu pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu melhor, chamado Jesus de Nazaré, chamado Jesus de Nazaré, para que nós pudéssemos ter vida
e vida com abundância. E agora você pode declarar: vim para. Só quem entendeu a mensagem, só quem foi alcançado pela graça, só quem entendeu. Oh, Deus amado. Oh, aleluia. Eu vim parado. A igreja com toda a força, junto com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ela declara nos céus e na terra. Aqui na terra ela está dizendo, ela está adorando. E enquanto isso, lá no céu, os anjos dizem que Ele é santo. Enquanto lá no céu, os anjos glorificam e bendizem o nome dEle. Enquanto isso, a noiva amada, a noiva imaculada diz: aleluia. Oh, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu vou te dar 1 minuto para você abrir a sua boca e declarar o seu amor por Ele. 1 minuto para você, declare o seu amor por Ele, diga uma palavra de amor, já que você sabe que Ele já declarou o seu amor para a sua vida. Diga alguma palavra para Ele, diga: Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Diga: Espírito Santo, fica à vontade no meu coração. Diga: Pai, eu quero te obedecer. Isso é adoração. Obediência é adoração. Não é só palavras, mas é querer obedecer. Adorar é obedecer. Diga: Pai, eu quero te obedecer. Isso é aquele que quer ouvir. Diga: Pai, eu quero te amar. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te buscar, te servir. Não apenas nessa festa, Pai. Não apenas neste momento. Não, Senhor, amanhã, talvez, se nós tivermos, vai ser outro dia, vai ser outra circunstância. Pai, nós oramos nesse momento. Nós oramos nesse momento dizendo: Senhor, que nesse momento o seu Santo Espírito que habita em nós, Ele não vai vir, Ele já veio e Ele mora em nós, Ele mora em mim. Espírito Santo, me convence do meu pecado. Espírito Santo, me convence das obras mortas. Espírito Santo, reaviva o meu íntimo. Espírito Santo, pega essa juventude e semeie em seu coração um amor incontrolável por Deus. Coloque no coração dessa juventude um desejo insaciável pelo Senhor. Coloque no coração dessa juventude uma palavra chamada Maranata, junto com o Espírito Santo. Senhor, coloca dentro de nós o desejo de te servir com fidelidade. Meu Deus, tira toda a meninice dos nossos corações. Tira toda a preocupação com esse sistema. Tira toda a preocupação com este mundo. E nos faça valorizar o seu amor. Nos faça voltar e entregar-nos para o seu amor. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te bendizemos, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode aplaudir o Senhor Jesus.